Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 18 de janeiro. Ibovespa no pregão de hoje às 11 horas e 5 minutos, pelo horário de Brasília, apresenta aí queda de 0,17%. Gráfico 60 minutos não conseguiu fazer o que foi mencionado na última videoanálise, fechar uma hora de pregão aqui acima de 62.285 pontos, gerar nova máxima. Então, por enquanto, vai sinalizando algo um pouco mais negativo, que seria fechar aqui abaixo dessa congestão do G60, anular aí essa formação inicialmente de uma bandeira, 62.065, e ter nova mínima na hora seguinte. Isso seria um sinal um pouco mais significativo de enfraquecimento da força compradora e a manutenção nessa região de congestão. Até seria, vamos dizer assim, normal ter essa manutenção devido a ativos que estão em níveis elevados aí de valorização, de resistência, e poderia trazer alguns ativos gerando uma correção um pouco maior. Vou até pegar esse radar do mercado para citar alguns desses papéis uns 3 papéis que podem trazer esse tipo de correção e mostrar esse cenário um pouco mais prolongado de alta, tornando as operações de compra em alguns papéis um pouco mais arriscadas. Primeiramente, vamos falar aqui da Petro. Petro, mais uma vez, não há muito o que se falar, né? Não alterou em nada, está em mais 0,1%. A semana para essa ação vai com queda de 0,75%. Toda ela ainda são 3 semanas dentro daquele candle de baixa que proporcionou um topo descendente. Então, sem nenhuma variação, apenas um triângulo simétrico que vai testando bem sua linha de tendência de baixa, e dentro da leitura geral da ação, o viés ainda, apesar de ser leve, aponta ainda para baixo. A Vale 5, o Vale 5 no pregão de hoje apresenta aí estabilidade, menos 0,1%, dificuldade de superar a região que a gente comentou, R$ 39,91 a R$ 40. Então ela precisa um sinal mais significativo para mim de subida da Vale, fechar aqui acima dos R$ 39,91 a R$ 40 e gerar nova máxima em seguida. Enquanto não fizer isso, não vejo muita oportunidade de compra em cima da Vale. E o sinal negativo para mim seria a perda dos R$ 39,45 no intraday. BBAS3, começando esses ativos que tiveram um movimento forte de alta. BBAS3, movimento realmente muito forte de alta. No pregão de hoje abriu um gap de baixa, queda de 2,05%. Pelo gráfico semanal a gente observa bem 2 topos ali, bem característicos, bem formados no gráfico semanal, 26,49 e 27,42. Então, como chegou com um movimento de alta prolongado nessa região, há uma chance ou de dar uma travada nessa região, gerar um movimento lateral para depois romper, ou mesmo ter um movimento de correção aí no preço, um movimento para baixo. Então, o que aumenta o risco operacional de compra aqui nessa região. A ação com esse gap de baixa, perdeu ali oscilou abaixo de um leve fundo ascendente, 25,72, que já é um ponto negativo, pelo gráfico 60 minutos, não conseguiu superar em termos de fechamento os 27,10, o último topo ali mais alto, fez até uma máxima em 27,15, gerou um sinal de fraqueza de um início de um topo duplo e agora confirma com o fechamento abaixo de 26,40. Então vai trazendo uma perspectiva de correção, seja lateral, aquela correção que eu mencionei no semanal, ou mesmo no preço. Então o sinal mais significativo seria a perda da mínima de hoje, 25,60, seja hoje ou nos próximos pregões, reforçaria uma chance de correção desse grande movimento de alta dela, que na realidade pelo semanal inicia lá em por volta de R$20 e leva o ativo à faixa dos 27 pila. VIVT4 também um movimento de alta impressionante, dentro do que a gente já vinha destacando como um ativo com uma característica interessante, foi falado isso nas perspectivas de 2013. A ação estava rompendo, no dia que a gente estava falando, estava rompendo os 47,97. De lá para cá, fez um baita movimento de alta sem nenhum tipo de correção, até um movimentozinho lateral aqui, mas já rompeu ali para cima. Então é um ativo que comprar nesse nível de resistência, que ela está em torno de 51,42, resistência válida até o fechamento aí deste pregão, traz uma chance mais arriscada de compra, ou seja, chance até maior de ter um acionamento de stop mal posicionado, visto que não há onde muito posicionar, e essa chance maior de ter uma correção nesse ativo.
Então mais uma ação que vai gerando aqui nesse momento um engolfo de baixa, lógico que o pregão só está começando, mas pelo G60, se essa ação gera um pivô de baixa, perdendo 51,92, reforça a chance de início de realização de lucro, início de um movimento de correção um pouco maior que pode acontecer nesse ativo, seja no preço, assim, ou no tempo, um movimento maior lateral. Gol 4, outra ação que também gerou um forte movimento de alta, com um gap aqui no meio do caminho, gerou uma correção, estourou aqui essa correção para cima, abriu até bem no pregão de hoje em alta, só que se a gente olha para um gráfico de maior periodicidade semanal, onde é que ela se encontra? Em cima da resistência ali dos 15 pila, 14,96 até 15,60 e mais acima tem outro topo ali na faixa dos 16,30. Então, iniciando nesse ponto, a ação já com movimento de alta prolongado aqui no gráfico diário. É um ativo que eu também ficaria de fora, não estaria pensando muito em ponta compradora e observando essa perda de força. Se ela que está gerando aqui uma espécie de uma flama, de uma bandeira de alta, assim como o Ibovespa estava gerando, se ela perde aqui, em vez de romper para cima, ela rompe para baixo e faz nova mínima no G60, fechando, por exemplo, abaixo dos 14,55 gera nova mínima, reforça a chance de início de uma realização, início de uma correção em cima desse ativo, onde teria um suporte mais importante na faixa dos R$ 13,64. E por último, falar de MRV3, o cenário geral dessa ação. Gol 4 já tinha um tempo que a gente não falava, VVT4 também não abordava o ativo, assim como MRV3. Então vamos voltar a abordar a ação. MRV3 segue num cenário ruim operacionalmente, olhando o gráfico semanal, tem uma formação ali de triângulo simétrico, topos descendentes e o último fundo foi ascendente em relação ao anterior. Então, ativo indefinido no médio prazo, cenário mais complicado em termos operacionais, gráfico diário apresentando um pivô de baixa, ainda fraco por estar dentro de um grande movimento de alta. Um sinal para mim mais significativo de queda nessa ação seria a perda dessa região de suporte em torno dos R$11. Então isso aumentaria a chance de queda da MRV3. Então no momento apresenta uma tendência de baixa ainda fraca, dentro de uma indefinição de médio prazo. Pregão de hoje vai apresentando uma queda de 2%, gerou uma primeira hora de pregão ruim, proporcionando um sinal um pouco mais forte de baixa e perda da mínima dessa primeira hora de pregão, sinalizando no curtíssimo prazo um possível movimento de baixa que pode voltar a levá-la a testar os 11,09 a R$11. 11,09 até 10,91 é a faixa de suporte mais importante nesse momento para a ação. Para que gere um sinal mais positivo, um cenário mais positivo de compra, o ideal é que ocorra no gráfico semanal o rompimento desses últimos topos aqui, ou seja, que essa ação esteja trabalhando já acima dos 12,84 e no gráfico diário gerando sinalizações de compra acima dessas duas resistências superadas, ou seja, usando uma delas como suporte para proporcionar compra. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, tenham todos um excelente final de semana, obrigado pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Até o nosso próximo vídeo chat, 16 horas e 45 minutos ainda deste pregão, ou até mesmo ao nosso próximo radar do mercado de segunda-feira. Até mais.